Fala um pouco dessa relação, né, que tem os orixás com os santos católicos, enfim, fala um pouco como que eles se relacionaram, e né, essa equivalência, vamos dizer. Eu acho que também para falar disso também é outro ninho de vespa, porque às vezes você vira e fala assim, mas fulano Xangô é São Cristóvão ou São Genaro, aí você vai falar, não, mas aí no Nordeste é tal coisa, né? Então às vezes tem múltiplos santos e eles se contradizem e eles modificam, né? Acho que é o mais fácil de dar como exemplo é que o Oxalá é Jesus, porque ele é o centro, é o sol, é um deus solar, etc. E Iemanjá é a Mãe Maria, né? Aí, tirando isso, você vai ter uma série de outras. Então, Iansã, às vezes, é Santa Bárbara. Então, por que eles pegaram isso? Porque os próprios santos católicos eles já tinham essa ideia, eles já puxavam essas qualidades espirituais, vamos dizer assim, essas qualidades míticas dos santos pagãos. Então você tinha ali um guerreiro místico que enfrentava o dragão, matava o Sigurd, por exemplo, da mitologia nórdica. E aí você chegava e virava, não, ele agora é São Jorge. São Jorge tem o dragão, matou o dragão, ele foi para a lua, ficou amigo do dragão, toda uma história lá de São Jorge. Então, e aí o que acontecia? Então, essa energia do São Jorge, ela já tinha essa energia do guerreiro. Mas essa energia do Sigurd, ele já tinha a ver com o guerreiro, que já era o Ogum. Então, a hora que deu a volta, ficou fácil de fazer. Na sua concepção, então, eles são realmente os mesmos, assim, vamos dizer? Não, eles são... essa energia. São completamente diferentes. Thor não é Ogum, mas essa energia ela é muito próxima. A energia da batalha, da virilidade. Marte não é Ogum. Nem Ares é Ogum, mas Ares também não é Marte. Tá. Então, e aí o pessoal faz confusão. Você fala, você está pondo sinal de igual. Não é um sinal de igual. É assim, é equivalente. Mas são letras diferentes. É como você falar assim, ser um caractere em chinês e um caractere em coreano, falar esses dois caracteres são equivalentes, mas você não pode trocar um pelo outro. Você tem um som que em português é o mesmo som que você está fazendo lá em árabe, mas o jeito de grafar é tudo diferente. Então tem que tomar muito cuidado quando você fala em mitologia que tal coisa é equivalente, porque geralmente vai vir um cabeça curta que vai falar assim, ele falou que é igual. Não, não é igual. Cara, o Gon é muito diferente do Thor, né? Um é barrigudo, ruivo, não é o Thor da Marvel, né? Que é outra coisa. E o Thor da Marvel não é o Thor também, né? Então você vai ter várias versões. Então você vai ter o Odin, Votan, Vodin, que também não são os mesmos. Então, alguns têm uma característica mais de sábio, o outro não tem um olho, né? O outro tem a lança, o outro se pregou e teve as runas, às vezes misturam tudo. Do mesmo jeito que às vezes você tem deus da mitologia grega, que os caras têm vários superpoderes, e a hora que você vai ver, são histórias que são contadas, às vezes, com 100 anos de diferença. Tipo, o próprio Apolo, né? Ele vê, às vezes você procura, ele tem namoradas, esposas, aí ele tem amantes homens. Aí ele tem um oráculo, ele matou a Pitonisa, ele tem toda uma série de histórias, mas às vezes essas histórias têm 300 anos de diferença. Depende da cultura daquela época. Exatamente. O Apolo que tinha um namorado não é o mesmo Apolo que tinha uma esposa e casada não sei aonde. Olha. É a hora que juntaram tudo. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Mitologia ela é um estudo que ele é feito em 4 dimensões. Porque você tem que levar em consideração de que país eu estou falando, e às vezes do país é de que cidade a gente está falando. E aí de que tempo a gente está falando. É difícil para as pessoas entenderem. Às vezes é mais fácil falar de super-herói, cara. Você pega o Batman. O Batman da década de 80 não é o Batman que lutou. O Coringa da década de 80, aquele quisada, não é o Heath Ledger e não é o outro Coringa todo de crack. Mas é o Coringa. Então, as pessoas conseguem entender isso, mas elas não conseguem entender que o Zeus que estava em Atenas não era o mesmo Zeus que estava, de repente, na ilha de Creta. E eles tinham nuances diferentes, eles eram coisas diferentes, eles tinham representações diferentes. E a hora que você junta tudo na mitologia e fala, é tudo a mesma coisa. Com a parte afro é a mesma coisa, cara. Sim. Então você tem um monte de história de Ansan. E aí, às vezes, a galera mistura tudo, principalmente por causa do conto do Pierre Verger, que juntou tudo num livrão, aquele livrão amarelo bonitão.
E aí você acha que a história é comer uma super-heroína. E ainda tem uma galera nova que fica falando, mas que Deus que é mais poderoso? Essa história de poderes entre deuses é muito coisa de super-herói da Marvel. Não tinha esse conceito na África de tipo, que Deus é mais poderoso. Eles eram todos iguais. Inclusive, os próprios deuses olímpicos, assim, você não tinha aqui, tipo, Zeus derrotaria Marte numa batalha, né? Não tem isso, não tem esse conceito. Você tem Mas lugar... eles se interagiam, eles têm as histórias que interagem, Tem como a histórias que eles mitologia grega. conversam, mas eles são como se fossem imperadores ou nunca tem um que tipo Zeus saiu na porrada com Hades. Então você não tem como saber quem é mais forte. Só o Kratos que matou todo mundo. Só o Kratos, esse é videogame. Mas, trazendo isso de volta desses parênteses, você não tem como virar e falar assim, mas agora você tem o Oxalá. Tem vários tipos de Oxalá. Então você tem Oxalá, Oxaguian, tem vários tipos de Ogum. Você tem Ogum que é ferreiro, você tem Ogum que é guerreiro, você tem Ogum da lança, você tem Ogum de ronda, você tem Ogum de tranca-rua, você vai ter vários tipos. Ogum rompe-mato, aí você tem Oxóssi, você tem vários Oxóssi, você tem o arqueiro, você tem o herveiro, você tem o pajé, cada um tem uma função, mas aí você chama tudo de Oxóssi. Então tem que tomar muito desse cuidado. Acho que se eu puder passar para quem está assistindo assim, cara, quando você pensar em religião afro, pensa num negócio que é livre. Cara, aquela religião ali, eles coordenam cada núcleo, cada terreiro, ele tem a sua estrutura. O que vai acontecer, às vezes, é que como você tem pais de santo, às vezes você tem escolas, tipo do Rivas, o próprio Rubens e tal, eles criaram um padrão. Então, todo mundo que se formou naquela... Geralmente, eles fazem a mesma coisa. Mas, mesmo entre esses terreiros de organizações, eles são diferentes. E ainda bem, eu acho isso ótimo. Tá?